Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Para poder entender o evangelho proposto pela liturgia deste domingo, é importante recapitular o esquema de Mateus sobre tudo aquilo que Jesus fez e disse. Qual é o contexto? Nos encontramos na última semana da existência terrena de Cristo. O Senhor começa a perceber sinais de uma confabulação iníqua que estão arquitetando, porque não só pretendiam as autoridades religiosas desacreditá-lo, ridicularizá-lo, mas decidiram acabar com ele. Por isso, Cristo, com muita sutileza, os denuncia e enfrenta na sua pregação através das parábolas. Primeiro, a parábola dos dois irmãos. Segundo, a parábola dos vinhateiros homicidas. E, finalmente, a parábola do banquete nupcial. O tema tem um único denominador comum: a rejeição que Jesus experimenta como Filho de Deus por parte do seu povo. A partir deste momento, estes grupos que conformam o tecido religioso da época e constituem a autoridade, começam a cercar a Cristo com perguntas capciosas e armadilhas. Inicialmente, os fariseus e herodianos fazem uma aliança promíscua, sendo inimigos, grupos que se detestam, se unem com um único objetivo: desacreditar a Cristo. Por isso se apresentam com aquele questionário sobre se é lícito ou não pagar o tributo a César. E Cristo supera esta situação com muita sabedoria, deixando claro a esfera civil e a esfera religiosa em âmbitos diferentes, com a frase: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A continuação, e nós não ouvimos esse evangelho porque foi pulado, os saduceus, que não acreditam na dimensão eterna, na transcendência, se apresentam a Cristo com uma história mirabolante. Uma mulher que perdeu 7 maridos, portanto, na suposta eternidade de quem será esposa, e Cristo explica a dimensão espiritual, ainda que com vínculos, em outra maneira, dos filhos de Deus, como anjos no céu. E, por último, o evangelho de hoje, os mestres da lei se apresentam a Cristo com outra pergunta: qual é o maior mandamento? Na mentalidade judaica existiam 613 prescrições ou normas, sendo que 365, uma para cada dia do ano, são negativas. Não faças, não digas, e assim por diante. E as outras 248, que na mentalidade
correspondem a cada um dos ossos do corpo humano, eram positivas. As pessoas não podiam conhecer essa teia de aranha de normas e leis e se sentiam confusas. Só os intérpretes da lei e conhecedores podiam, então, dar uma resposta objetiva. Cristo vai ao centro da questão e afirma: o primeiro mandamento da lei é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e o entendimento. Na versão de Marcos e Lucas se acrescenta com todas as forças, que representa a vitalidade, a energia humana. Qual é a novidade? Cristo vai no centro e acrescenta algo, porque, como bom judeu, ele recebeu a fé dos seus pais, celebrou as festas judaicas no seu povo e com seus familiares. E o centro da fé judaica é o Shema, esta afirmação fundamental, que é o credo do povo de Israel, que aparece no livro do Deuteronômio. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é um, o Senhor é Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Cristo acrescenta um texto que estava isolado no livro do Levítico, que por sinal é o texto mais utilizado pelos fariseus na sua interpretação sobre os ritos, a observância da lei e toda a questão higiênica. E ali a frase é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Cristo une o amor a Deus com o amor ao próximo, que na versão original e na tradição não estão juntas. Portanto, para Cristo, o amor a Deus se expressa através do amor ao próximo, e o amor ao próximo expressa o amor a Deus. Por isso diz São João: quem diz amar a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. O próximo é aquele que está do nosso lado. Não estamos perante um ideal, uma utopia. O cristianismo tem uma dimensão existencial profunda, toca as fibras mais íntimas do nosso ser e afeta o nosso comportamento, o nosso agir no meio da sociedade. O que significam estes três elementos apresentados pelo Shema e que Cristo repite? O coração, a alma, o entendimento. Na antropologia bíblica, na visão do homem, a partir da revelação divina, o coração cardia é a sede dos afetos e dos sentimentos. A psique, a alma, representa as emoções, toda a complexidade da psicologia e do comportamento humano. E a dioinia representa o intelecto, a razão. Cristo cumpriu esta palavra para nós. E através dele se realiza em nós, seguindo as suas pegadas luminosas, porque ele nos precede. Não estamos cumprindo um ideal, nem tentando responder a uma observância moral. Cristo cumpriu essa palavra. Ele amou Deus com todo o coração, porque num momento determinado observa os sinais, deixa a vida oculta da família de Nazaré e se lança ao mundo para anunciar a boa notícia. E os familiares com a mãe o procuram e o consideram um louco, porque abandonou o lar e deixou a sua mãe viúva sozinha. E para Cristo era prioridade, afetivamente, servir a Deus anunciando o Evangelho. Os afetos são maravilhosos, expressam a nossa humanidade, mas também nos podem causar sofrimento, escravidão. Por afeto mentimos, por afeto manipulamos as pessoas, por afeto nos enganamos. Temos que adquirir uma liberdade afetiva, um equilíbrio à luz da fé. Cristo amou a Deus com toda a alma,
todas as suas emoções, a sua psicologia ao serviço do amor de Deus. Cristo experimentou a alegria perante um pecador que se converte. Cristo chorou e ficou triste perante a incredulidade do seu povo. Cristo experimentou a indignação das autoridades religiosas que fizeram do templo um covil de ladrões. Todas as emoções de Cristo manifestam o seu amor por Deus. Não tem um desequilíbrio como ocorre conosco. Emoções que são fruto de feridas, de traumas, de pecados e que manifestam muitas vezes a nossa instabilidade. Todas as emoções de Cristo centradas no seu amor por Deus. Mas, como homem, amou, sentiu, conheceu, viveu. E finalmente Cristo amou a Deus com entendimento, com o seu intelecto, dado para conhecer. Cristo entra no absurdo da morte, no absurdo da cruz, e resiste na sua natureza humana o sofrimento, mas se abandona nas mãos do Pai. Toda esta realidade só se pode, irmãos, entender através da graça. Humanamente não podemos fazer propósitos de amar ao próximo que nos trata com desdém, que nos despreza, ou persegue, ou ignora. O natural é rejeitar e querer fazer justiça porque temos uma divisão interior que não nos permite amar como Deus nos ama, a não ser que Deus nos dê a sua graça e reproduza em nós uma realidade nova, que não é fruto do nosso esforço. É necessário uma regeneração. Observando o mundo da natureza, podemos perceber certas coisas que servem de exemplo para explicar os mistérios da fé. Que é uma regeneração? Existe uma espécie dos marsupiais, o canguru, concretamente, cujo parto ocorre de uma forma muito particular. A fêmea, em pé, dá à luz, nasce um feto minúsculo, que não está completamente formado, é inacabado, ainda é cego, as extremidades não estão completamente desenvolvidas, e começa uma luta. Por instinto, sai e começa a subir e se apega aos pelos da barriga da fêmea, da mãe, até chegar à bolsa. Supera toda a força da gravidade, porque deveria cair, entra na bolsa e começa a segunda etapa da gestação. Se gruda no peito e ali começa a segunda etapa. E se desenvolve completamente e permanece ali até chegar à estatura plena e depois ainda como uma criatura pequena, permanece até os 2 anos. Este exemplo nos permite entender o que significa a vida na graça. Esta nossa existência é uma gestação. Nos achamos donos do nariz, cheios de nós mesmos, com o conhecimento, com o dinheiro, com tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Somos simples fetos que só nos poderemos desenvolver plenamente unidos a Deus. Começando uma regeneração, outra etapa da nossa gestação existencial, que se dá na graça. Esse feto do canguru começa a segunda etapa da sua gestação, unida à mãe, recebendo todos os nutrientes. Nesta vida só nos podemos desenvolver plenamente através de Deus. E na graça, recebendo a palavra de Deus, os sacramentos e a vida da igreja, para formar-nos como cristãos. Desenvolver em nós a força, a graça, o dinamismo do batismo. Do contrário, seremos pobres homens que dormem, comem, vivem, pensam, mas não têm dentro de si a luz divina. Só aquele que experimenta uma regeneração, uma nova gestação, que começa com a conversão e depois
um processo de crescimento na fé, pode ver esta palavra cumprida e realizada. Ama a Deus e o expressa através do amor ao próximo, e o amor ao próximo é o termômetro do amor a Deus.